Saúde, consciência. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Gente, estamos no outono, muitas campanhas de imunização, chamando, para a população procurar a sua unidade básica e até em pontos, de imunização em massa, como acontece nos finais de semana, em eventos. Agora mesmo na Festa da Penha tinha um convite para os romeiros participarem das campanhas de vacinação, porque os quadros de síndrome viral, eles estão explodindo. O doutor Luiz Fernando Corrêa destacou isso hoje no Saúde em Foco, um pouco antes do nosso CBN Vitória começar, e eu vou voltar a esse tema agora com a nossa comentarista Etel Maciel. É gripe, é Covid, é vírus sincicial respiratório. O que está acontecendo, Etel? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Então, muitas dúvidas, os nossos ouvintes pedindo para a gente esclarecer, porque tem vacina no privado, tem vacina no público, que vacina que é melhor. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, mas acredito que algumas dúvidas ainda restaram. Então, vamos tentar esclarecer aí essas dúvidas. Isso aí. Vamos começar pela Covid, Fernanda. Talvez você possa também atualizar, não sei se você já atualizou os nossos ouvintes hoje sobre a disponibilidade das vacinas. Estavam faltando vacina de Covid para adulto, até semana passada, só tinha para criança, então vou começar da Covid. Isso. A Covid, então, porque a gente tem vacina que é contra vírus e a gente tem vacinas que atuam contra bactérias. Então, vamos começar com as virais, que a gente está nessa preocupação, porque com o aumento dessas internações por doenças respiratórias, a maioria virais, a gente vai começar por elas. Então, a Covid é uma delas. É uma vacina contra o vírus, aquele SARS-CoV-2, que a gente falou bastante dele aqui durante a pandemia, e é uma vacina que tem desde o público infantil até o público adulto. E o foco no Sistema Único de Saúde tem sido os adultos, principalmente também aquelas pessoas com alguma doença de base, pessoas que estão tratando contra o câncer, pessoas que vivem com HIV, pessoas que tomam altas doses de corticoide, idosos. Então, esses têm sido, diria-se, o alvo principal das campanhas do SUS. Essa vacina também, Fernanda, ela está disponível no privado, nas clínicas privadas de vacinação aqui no Espírito Santo. Elas custam, em média, de 250 a 350. Então, tem aí em alguns lugares você vai encontrar 280, é o lugar mais barato que eu vi aqui, de 280 a 350. Então, nessa faixa de preço, se você for pagar no privado, você pagaria esse mesmo preço pela vacina que está sendo ofertada gratuitamente no SUS. Então, para os nossos ouvintes entenderem aqui. A outra coisa, a próxima vacina que eu vou falar é a vacina contra a gripe, que há uma preocupação enorme agora, porque nós temos visto desde o início desse ano, e aí, assim, janeiro, uma antecipação de circulação do vírus. A gente tem alguns vírus, uma família de vírus que estão nessa vacina contra a gripe, que a gente chama nessa vacina contra a influenza, que são variações desse vírus e que fazem ali a composição dessa vacina. Então, vamos lá. E aí a gente tem diferenças sutis, mas existem diferenças. Tem diferença da vacina que é ofertada no público e da vacina que é ofertada no privado. Então, vamos lá. A vacina que é ofertada no SUS, ela é o que a gente chama de vacina trivalente. Ela vai proteger contra duas cepas, duas linhagens da influenza, da cepa influenza, que a gente chama a linhagem A, que é a H1N1, que é a mais comum, aquela que provocou uma pandemia em 2007, salvo engano, a gente começou em 2007, 2009, e ela protege também contra a linhagem A, H3N2. Então, além disso, tem a linhagem B, que a gente chama Victoria.
Então, essas três cepas, né, linhagens, estão na vacina do SUS. Na vacina do privado, além dessas três, tem uma que a gente chama, uma outra linhagem B, que a gente chama Yamagata. Só que essa Yamagata, a gente até falou na semana passada, ela não circula mais no mundo desde 2020. Eu quero fazer uma correção aqui, Fernanda, que eu falei que em alguns países asiáticos ela circulava, mas o último relatório da Organização Mundial de Saúde, que monitora globalmente, né, a circulação dessas cepas, ela não está circulando em nenhum país. Então, a Organização Mundial de Saúde já recomendou para 2027 que todas as vacinas sejam trivalentes, porque isso facilita a composição da vacina, a fabricação. Então, essa que compõe a vacina tetravalente, que hoje é ofertada no privado, então, para fixar aqui o que eu estou falando, ela não está circulando globalmente e há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que ela seja retirada da vacina. Então, todas, a partir de 2027, serão trivalentes. Tudo bem? Tudo bem. Aí, então, sobre a atualização da Covid, até o que você falou, que a gente comentou na semana passada, né? Eu tenho pelo menos 2 ouvintes, né? Pedindo para a gente atualizar. E agora há pouco eu simulei aqui, enquanto você me explicava dessas diferenças, eu simulei o agendamento. Continua indisponível, apesar da gente ter recebido um comunicado do Ministério da Saúde de que eles estavam enviando novas vacinas para atualização dos estoques, tá? Pois aí complica, né? Então vamos esperar aí que essa semana isso se regularize, né? Porque as pessoas precisam se vacinar. Porque a recomendação aí, bom você ter voltado aí, Fernanda, a recomendação ela difere, porque a vacina contra a gripe, ela tem uma recomendação que tem a ver com o clima, né? A gente chama assim a sazonalidade, tem a ver com esse clima e é sempre importante a gente tomar antes do inverno. Então, a vacina contra a gripe, a gente até antecipou a vacina esse ano, né? Começamos a vacinação em março, porque os vírus já começaram a circular ali em janeiro, então teve toda uma antecipação. Mas a vacina contra a Covid, diferente da vacina contra a gripe, há uma recomendação de ser a cada 6 meses. Isso. Então, independendo se é inverno, verão, não tem. A cada 6 meses, para os idosos, né? A gente está falando aqui que é o grupo que mais está morrendo hoje, né, no Brasil, é o grupo dos idosos, acima de 60 anos. Eu sei que é sempre estranho de falar idosos acima de 60 anos, mas é assim que nós consideramos. Então, do ponto de vista, né, das definições, depois de 60 anos, está nesse grupo, e aí deveria fazer essa vacina a cada 6 meses. Então, há uma diferença, porque a vacina contra a gripe é anual, estou falando para o mesmo grupo de idosos, e a vacina, né, contra a Covid seria a cada 6 meses, independente do período, né, do período da época do ano. E essa vacina tetravalente, essa da gripe, no privado, a gente vai em torno aí de R$80, R$100. Então, só para as pessoas saberem aí, né, ter uma ideia, né, desse valor. E aí a gente chega falamos então da vacina contra a gripe, da vacina contra a Covid, vacina contra o vírus sincicial respiratório, que também é um vírus que passou a circular de forma muito intensa a partir de 2023 aqui no Brasil, causando muitas internações, principalmente em bebês menores de 6 meses, com óbitos importantes, e também internação em idosos. Então, esses 2 grupos. É uma vacina cara, né? Então vou falar aqui mais ou menos uma faixa de preço entre 1.100 e 1.800. É uma vacina que a pessoa toma uma dose só, não tem reforço dela, ela é diferente, né, da gripe e da Covid. Então, uma vacina de uma dose que custa entre 1.100 e 1.800, dependendo aí do lugar. E o SUS, por conta de ser uma vacina bem mais cara, né, fez uma opção por vacinar gestante. Então, essa é uma vacina que ela está disponível no Sistema Único de Saúde, mas apenas por um grupo de gestantes. Por que esse grupo? Porque quando a gestante recebe a vacina, ela protege a ela e protege ao recém-nascido.
principalmente aqueles que estavam mais morrendo no Brasil, que eram os abaixo de 6 meses. Uhum. Então, essa imunidade que a gestante desenvolve ao receber a vacina, ela passa pela placenta, né, por todos os mecanismos, né, de que o corpo da mãe, né, faz ali no crescimento, fornece, né, no crescimento do feto, do bebê, ela passa essa imunidade e protege esse bebê nesses primeiros meses. Então, essa foi uma determinação, né, da comissão de incorporação para essa vacina, que é uma vacina ainda cara. Essa vacina atualmente tem um acordo de incorporação entre a Pfizer, que é a empresa, né, que fabrica essa vacina, e o Instituto Butantan. Então, muito provavelmente, nós teremos uma vacina mais barata, vai ser produzida no Brasil, né, e ela vai ficar mais barata, e a gente vai poder incorporar para um grupo maior. Mas, no privado, ela é indicada para pessoas acima de 60 anos. Muito bom. Tá certo, Fernanda? Certíssimo. Então, essa aí, o vírus sincicial respiratório. E a última vacina que a gente vai falar hoje, que compõe esse grupo de indicação para pessoas, principalmente acima de 60, é a vacina contra o Streptococcus, que é uma bactéria que vai causar pneumonia. Em crianças pode causar pneumonia, meningite, otite. Então, é uma vacina que está disponível no Sistema Único de Saúde, e aí tem diferenças. Às vezes essas diferenças são sutis, às vezes nem tanto. Mas então, vamos lá. No SUS, tem 2 vacinas disponíveis, que a gente chama Pneumo 10 e Pneumo 23. Geralmente esses números as cepas que elas protegem. Então, essa Pneumo 10, ela é dada para crianças que tem um esquema, a gente até já discutiu isso aqui num outro quadro, quando a gente discutiu a vacinação infantil, mas é um esquema que é dado para 2, 4 e 6 meses, ali aquela criança que você tem que levar, né, Fernanda? Você já levou a sua, eu já levei os meus, para tomar essa vacina quando eram pequenos. Então, essa vacina é uma vacina que faz parte do calendário, né, obrigatório para a criança. Então, você toma no 2º mês, no 4º mês, no 6º mês, depois o reforço no 15º mês. E é a Pneumo 10 para criança. E a Pneumo 23, que também está disponível no SUS, que protege contra mais de 23, essas 23 cepas, aí, variações dessa bactéria, que causa pneumonia e mata. Ela está no SUS incorporada para idosos, mais idosos apenas acamados e aqueles que estão, Fernanda, em instituição de longa permanência. Os asilos, né, aquelas instituições de longa permanência, onde as pessoas, né, idosas, que têm alguns outros problemas, podem ficar. Porque como as pessoas estão ali mais confinadas, né, num espaço mais fechado por um longo tempo, a possibilidade, e às vezes acamada, a possibilidade de desenvolver a pneumonia é maior. Então, Fernanda, é uma vacina, esses 2 tipos, né, estão disponíveis no SUS, mas não são para todos os idosos. Eu sempre digo assim, se você tem mais de 60 e você pode pagar, é uma vacina que custa em torno de 450, 600 no privado, é a Pneumo 20, é uma vacina que protege muito contra a pneumonia, que é uma doença aí que também leva muitos idosos à internação. Então é isso, Fernanda. São vacinas um pouco diferentes e que têm aí públicos diferentes, mas que protegem, principalmente nessa fase da vida, né, onde o sistema de defesa acaba diminuindo um pouco. Isso. E a cobrança nossa, né, Secretaria de Estado da Saúde, sobre a chegada desses lotes enviados pelo Ministério. A Aline, mais uma aqui perguntando para você, Etel. Etel não tem vacina da Covid, nem pois previsão. Ela também com o print dos agendamentos dela aqui. Porque assim, eu vacino a minha mãe, né? Então aqui também eu fico fazendo, e eu também, né, como profissional de saúde. Mas a minha mãe é prioridade, porque tem que fazer de 6 em 6 meses. Ela já passou os 6 meses dela. Eu também procurei e não achei. Então, assim, vamos esperar aí que essa situação se resolva essa semana,
e para a semana que vem, pelo menos, a gente trazer uma boa notícia, né, Fernanda? É verdade, Etel. E ó, esse checklist, gente, daqui a pouquinho na nossa página e também em podcast. Etel dando um passo a passo de qual vacina, qual a idade ideal. E assim, saúde é investimento, Etel. Exatamente isso, exatamente. Às vezes a gente gasta dinheiro em tantas outras coisas e é muito importante essa proteção. As pessoas que já ficaram internadas, Fernando, por uma pneumonia, sabem, assim, o custo, né? Você ter que ficar internado, porque às vezes você não tem como você fazer um antibiótico oral, você tem que fazer um antibiótico venoso, né? Porque você precisa de um ataque maior, né? Para essa proteção. E você tem vacina que está disponível. Então, assim, é muito importante a gente se prevenir, fazer o que precisa, e se não tiver disponível, mas você pode fazer, principalmente depois dos 60, pelo menos essa, né, a Pneumo 20 é super indicada, a Covid tem no público, e também a vacina contra a gripe tem no público. Então, teoricamente, a gente precisaria dessa da Pneumo 20 para quem tem mais de 60 e pode, né, fazer essa opção. Pneumo 20 é anual, Emília? Perguntando. Então, é dose única, olha que maravilha. Olha, tomou, tá pronto. Tá vendo? Exatamente, tomou, tá pronto. Então, ela é dose única e ela oferece uma longa durabilidade, né, dessa proteção. Então, é um investimento que vale super a pena. Isso aí. Etel, já te espero terça que vem. Tudo de bom para você. Para você também, Fernando, um abraço. Adalberto, Patrícia e Leandro aí, um abraço. Tchau. Tchau. Bom feriado para você, Etel. Tchau.